E aí galera, beleza? Vamos trocar uma ideia hoje aí sobre o fundo DEVA11, tá? Vamos atualizar, né, as últimas informações com base aí no relatório recém-divulgado pela gestão de dezembro, tá bom? Então tem bastante coisa aí pra gente conversar sobre esse fundo e a ideia é responder a seguinte pergunta, né? O DEVA11 vai se reerguer em 2023? Tá? Esse é o principal questionamento aqui do vídeo de hoje, beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na posição que ele se encontra no DYF, né? Como vocês já sabem. Então, olha só, desde o IPO, esse fundo entregou aí uma média de rendimento por cota de R$ 1,37, tem um desvio padrão de 46 centavos, certo? Correspondendo aí a 33% da média, tá? Tá um pouquinho acima aí talvez da média, né? Vamos verificar aqui dos fundos que eu analiso, a média é 28%. Então ele tá um pouquinho acima da média, tá? Já olhando aqui para o preço de hoje, a gente percebe que tem um grande desconto, né? Cerca de 13% aqui em relação ao fundo. E claro, estamos falando de um fundo high yield aí, tá com DYF de 1,54% ao mês. Tá realmente insano, né? E justifica muito por conta não apenas do alto rendimento, mas principalmente pelo valor da cota de hoje. Então, basicamente, isso significa que se você entrar nesse fundo hoje, com base nas informações históricas dele, se o fundo mantiver essa média, você vai ter um retorno de 1,54% ao mês. Tá? Basicamente é isso o que o DYF nos fornece, beleza? Agora, se a gente fizer um recorte aqui para 2022, né, para a gente verificar como que foi essa performance dele no ano específico de 2022, a gente vai ver que ele cai bastante, né? Aqui desde o IPO ele está em nono lugar e olhando aqui em 2022 ele cai para 16º, tá? E por quê? Porque ele sofreu muito com a deflação, né? Teve 2 meses aí de rendimentos baixíssimos, né? Próximo de 40 centavos, então realmente levou aí essa média de rendimento para baixo. Então ele cai aí de R$ 1,37 por cota para 1,13. O desvio padrão tem uma leve redução aqui em 2022, cai para 27%, mais ou menos dentro da média, né? O PVP se permanece o mesmo, claro, né? 0,87. E o DYF dele, apesar de ser menor, né, em comparação a outra tabela, ainda assim é bem interessante, né? 1,27% ao mês. Tá? Então a gente está falando aí de um fundo high yield com bons resultados, bons retornos, e a ideia aqui do vídeo é a gente verificar se ele está se recuperando e tem boas perspectivas para 2023, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no relatório gerencial, já destaquei alguns pontos positivos. Primeiro, carteira 100% adimplente, né? Bem legal. A gente está falando de um fundo high yield, né, galera? Então ter aí 100% da carteira adimplente é bem positivo, tá bom? Destaquei aqui o início do fundo, né? Foi um pouquinho após o início da pandemia, agosto de 2020, então ainda é um fundo recente, né? Caminhando aí para o seu terceiro ano. Aqui a gente tem a quantidade de cotistas, veja, quase 130 mil cotistas, ou seja, uma base bem sólida, bem grande, bem legal para o fundo isso. Tem uma taxa de administração de 0,20 ao ano e de gestão de 1% ao ano, totalizando 1,20 aqui. Tá? Eu diria que está um pouquinho acima aí da média, que geralmente é 0,8, 0,9, 1%. 1,20 está um pouquinho salgado. Em compensação, né, a taxa de performance, que costuma ser 20% na maioria dos fundos, nesse fundo aqui é 10%, do que exceder 100% do CDI. Eu acho particularmente, tratando aí de um fundo high yield, essa taxa de performance aqui bem fuleira, tá? Inclusive eu trouxe aqui recentemente, né, o fundo RBRR11, tá? Foi o último vídeo do canal, inclusive, tá? Eu trouxe aqui nesse fundo, a gente viu que a taxa de performance dele também é o que exceder 20% do que exceder o CDI, né? 100% do CDI, ou seja, um fundo high grade e um fundo high yield com o mesmo benchmark, né? E gera uma incoerência muito grande. No caso do RBRR, a gente entende, é um fundo high grade, mas aqui no fundo high yield desse realmente é uma taxa que com certeza ele sempre vai bater, tá? Pelo menos ele precisa bater, porque não bater o CDI com o risco que ele oferece, resumindo, não vale a pena, né? Bom, prosseguindo aqui, a gente tem um patrimônio líquido de quase 1,5 bi, um patrimônio relevante, né? Caminhando aí para os seus 2 bi, bem interessante. A cota patrimonial dele está em R$ 101,68 e a cota de mercado aí fechou dezembro a R$ 87,25. Então veja que realmente tem um desconto bem interessante aqui nessas duas situações, né? Aqui eu destaquei o seguinte, né? Tem algumas operações, especificamente o loteamento de Goiás, que ele destaca aqui sobre uma reestruturação que foi necessário, tá? Então ele diz assim, ó, que diante da piora do cenário econômico, houve a necessidade de uma reestruturação para alongamento da dívida e adequação das taxas de remuneração desse CRI. E aqui mais para frente ele fala assim, né, que eventuais reestruturações de dívidas são comuns em ativos high yield e possuem a finalidade de manter a operação saudável e rentável ao fundo e aos tomadores. Tá? Isso aqui realmente faz sentido. De fato, né, essas operações high yield muitas vezes acabam passando aí por reestruturações. A ideia é a gente entender aqui se essa reestruturação não comprometeu talvez aí a taxa, né, tenha talvez até elevado a taxa, já que foi alongado o período, isso que a gente precisa verificar. Tá? Aqui ele acaba não falando sobre como que foi feita essa readequação, vamos aguardar aí os próximos relatórios, beleza?
Vamos descer mais um pouquinho e entender aqui o DRE do fundo, tá? Um DRE que eu gosto muito, destrincha aqui, né, os juros da correção monetária, e eu destaquei justamente esses dois pontos aqui junto com caixa. Lembrando que esse fundo tem uma pequena parcela em caixa aí que, né, com o CDI nas alturas acaba trazendo um retorno bem positivo. Então olha só, em julho ele teve 9 milhões de rendimento de juros e foi mantendo um patamar médio, né? 10, 9, 8, 9, 10. Tá? Então a média aí de receita de juros está bem positiva. Já a correção monetária, vejam só que loucura, né? Ele estava entregando aí 5 milhões em julho, 5 em agosto, caiu para 57 mil em setembro, né? Basicamente zerou essa receita no mês de setembro. Em outubro ficou negativo, 25 mil reais negativo aproximadamente. Em novembro apareceu uma grande recuperação aí, foi para 1 milhão e 800 reais. E agora em dezembro vem uma receita muito grande de correção, né, de 5 milhões e 300, acima até do mês de agosto, tá? Bem interessante esse ponto aqui. E lembrando, né, galera, essa variação que aconteceu aqui é natural que ocorra porque os CRIs, eles estão atrelados à inflação, né? Então sempre que a inflação tiver uma movimentação para cima ou para baixo, essa receita aqui vai ser impactada. E especificamente falando do mês de outubro e de setembro, houve a deflação, né? Houve uma inflação negativa. Então por isso que aconteceu esse resultado horrível do fundo e a gente vai perceber que foram justamente os meses em que o fundo entregou baixos rendimentos, né? Vejam, a distribuição por cota. No mês de setembro foi de 55 centavos e no mês de outubro foi de 56 centavos, né? Ficou bem abaixo da média aí de R$1 que ele vinha pagando até então. Então assim, qual que é a minha visão em relação à correção monetária para esse fundo, tá? Eu não acredito que nós tenhamos aí deflação novamente. Acho quase impossível que isso ocorra esse ano. Então, considerando esse cenário, eu duvido muito que a correção monetária fique abaixo aí dos 5, dos 4, 5 milhões de reais. Então, considerando essas duas premissas, eu aposto aí que o fundo deva manter aí um rendimento de pelo menos R$1,05, R$1,10 por cota até o final desse ano. Tá claro que isso é só uma suposição, depende de N fatores aí, de adimplência dos devedores, de como que a inflação de fato vai se comportar, enfim, é apenas um palpite meu, tá? Então eu tenho sim excelentes perspectivas para esse fundo. Inclusive eu acho que nos próximos 2 ou 3 meses esse fundo não vai estar mais com o deságio que ele está hoje, tá? De 13, 14% de desconto. Eu acho que esse fundo aqui tende sim a subir e chegar próximo ao seu valor patrimonial aí, que está em cerca de R$101, beleza? Bom, esse aqui foi o DRE, tá? Aqui tem mais uns gráficos interessantes, a gente tem a composição do rendimento, né? A parte em verde escuro, a correção monetária, veja como em setembro e outubro não teve, né? É apenas uma transcrição da tabela em forma gráfica, né? Mas é legal de ver que muitas vezes facilita a visualização, né? Aqui a gente tem o dividend yield dos 12 meses, vou passar rapidinho, vamos entender um pouquinho do portfólio, né? A gente vê que 88% está alocado em CRIs, 6% em FIIs, 5% em caixa, que eu havia comentado com vocês, tá? 5% aí de 1,5 milhão, né, galera? A gente tá falando aí de mais ou menos 70 milhões de reais, né? 75 milhões de reais mais ou menos, tá? Então é um retorno interessante que ele tem, inclusive eu acabei pulando aqui, né, no rendimento do caixa. Então veja que ele tá tendo aí 900 mil, 1 milhão, 500 mil aí de rendimento mensal proveniente desse caixa que ele possui, tá? Aqui a gente tem a subordinação, interessante ver que tem uma boa parte em seniors, né? E subordinação única, que são as corporativas, né? A segmentação, como não poderia ser diferente, a gente está falando de um fundo high yield, então é natural que tenha aí multipropriedade, loteamento e corporação, sendo o carro-chefe do fundo. A taxa média, IPCA mais 10,44% e GPM mais 10,55%. Mas a maior parte aqui da carteira desse fundo está atrelada ao IPCA, né, galera? Então, olhando aqui, a gente está falando de IPCA mais 10,44%, tá? Uma taxa interessante, um cupom interessante, ainda que outros fundos aí como o CACR11, o próprio RPR11 esteja caminhando já para IPCA mais 12,5%, 13%, então tem que ficar de olho aí na movimentação que esse fundo vai fazer com o caixa que ele possui, vai verificar se ele vai conseguir movimentar um pouco essa carteira e subir essa taxa média aqui para se comparar em retorno com os outros fundos, com os outros de seus pares, beleza? Aqui a gente tem um pouquinho da segmentação, a diversificação geográfica, né? Interessante também ver que ele abrange bastantes estados aqui do Brasil. Aqui a gente tem a listagem dos CRIs, então veja, ele ordenou aqui por PL do fundo. Tá? Então a gente tem o PL, o CRI com maior representatividade do PL até o menor representatividade. Então veja que o CRI que mais representa aqui o PL do fundo
é esse CRI Xemin aqui, né? Tá 100% adimplente, uma incorporação vertical. Tá indexado a IPCA mais 11,15, então interessante aqui o retorno desse fundo, desse CRI, aliás. E perceba que representa só, né, menos de 6% do fundo. Isso aqui é muito bom. Por quê? Porque mostra que o fundo ele tem uma pulverização. Inclusive, se a gente for descendo aqui, ó, a gente vai ver que ele tem muitos CRIs, né? São vários CRIs aqui. E isso acaba trazendo uma certa segurança, porque partindo da ideia de que algum desses fundos, aliás, algum desses CRIs aqui venham a se tornar inadimplentes, o impacto, claro, vai existir, mas vai ser mitigado por ele representar muito pouco do PL. Tá? Então isso aqui é muito legal, eu gosto bastante dessa característica nesse fundo aqui. Mais um pontinho positivo para o fundo. Aqui a gente tem talvez o maior ponto negativo do fundo, que é o famoso XBXO14, né, que é aquele fundo do circuito de compras, que o DEVA11 também faz parte, junto com o HCTR11. Infelizmente, a gente sabe aí que é um CRI bem, aliás, é um fundo bem polêmico, né, galera? Para quem não conhece circuito de compras, aí a famosa Feira da Madrugada em São Paulo, né, galeria, tipo uma galeria pajé, né, vamos dizer assim. E, enfim, é um CRI problemático, porém, ao mesmo tempo, eu sempre gosto de olhar isso aqui, ó. O PL que ele representa é muito pequeno, né, 2% só. Então, supondo aqui que esse CRI venha a ser aliás, esse fundo aqui, né, venha a ser um problema realmente grande no portfólio do DEVA, ele vai representar um PL muito baixo. Então, eu não acredito que isso vai impactar, assim, brutalmente, né, drasticamente esse fundo aqui, tá? E aqui ele vai comentar um pouquinho mais de cada uma das operações. Então, se você se interessar, recomendo que você baixe esse relatório gerencial para entender, né, cada uma das operações, quais são os lastros, quais são as garantias. Isso aqui é muito importante quando a gente começa a investir, sobretudo em fundos imobiliários, tá? Então, galera, basicamente é isso. Ponto positivo aqui para o retorno da correção monetária. Acredito que ele deva manter algo próximo disso, né, nos próximos meses, aí 4,5 milhões, 5 milhões, ou seja, deve ter uma respirada, finalmente, né? Inclusive, se a gente for olhar aqui a distribuição do fundo, ele fez uma reservinha aqui, ó, de quase 2 milhões de reais. Tá? Porque o resultado aqui no mês de dezembro foi muito positivo, né? Veja, a receita subiu de 13.500 para 17 milhões de reais, né? Foi um impacto muito grande, galera, muito grande mesmo. Ele fez essa reserva, inclusive ele diz aqui que foi uma provisão para pagamento de despesas de performance, auditoria anual e outras despesas do fundo, então é interessante ter essa reservinha para cobrir essas despesas. Acredito que ele consiga fazer sim uma pequena reserva aí nos meses seguintes, talvez aí de 500 mil reais, algo em torno disso, para suprir aí possíveis meses mais complicados como outubro e setembro, né? Então, assim, resumidamente, eu vejo que esse fundo tem boas perspectivas para 2023. Esse fundo especificamente ele acaba sendo muito afetado pela inflação e, como eu já disse, eu não acredito que nós teremos inflação baixa em 2023, tá? Então, vejo sim como uma grande oportunidade, tá bom, galera? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. Se você curtiu esse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, dá aquela moral pra gente, vamos bater os 2.000 inscritos aí, beleza? Valeu, gente. Obrigado.